Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esse programa. Nós estamos falando do programa Pão da Palavra, da liturgia diária da comunidade católicos em Dublin, que tem por objetivo alimentar espiritualmente os irmãos com a palavra de Deus. Hoje pela manhã, enquanto rezávamos as laudes, a oração que nós fazemos, os religiosos fazem como primeira oração, saltou aos olhos o Salmo 147, que diz assim: Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. E essa palavra do Senhor, ele faz a palavra correr veloz. E é isso que nós queremos, que essa palavra de Deus possa velozmente se espalhar, porque é a única palavra capaz de fortalecer o fraco, de iluminar os que se encontram em escuridão, é a única palavra capaz de nutrir espiritualmente o homem. E nós queremos que essa palavra se espalhe, como disse o Salmo, a palavra que ele diz corre veloz, rápida. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde o que corre mais rápido é a má notícia, as tragédias, as coisas terríveis. Mas nós devemos nos esforçar para que a palavra de Deus seja ainda mais veloz. Porque as má notícias são como fogo, a palavra de Deus é como água, que não só apaga o fogo, mas fertiliza a terra. Então vamos espalhar. Eu pediria a você que, se pudesse nos ajudar a espalhar essa palavra, como disse o Salmo 147, a palavra que ele diz corre veloz. Para que essa palavra corra mais veloz, se você pudesse também nos ajudar a compartilhando esta live agora, neste momento, nesse exato momento, para que alcancemos mais outras pessoas, para que essa palavra se espalhe velozmente. Também pudesse indicar aonde a palavra está alcançando, aonde essa mensagem está alcançando. Você podia dizer de onde você está nos ouvindo, né? Eu sei que tem pessoas aqui na Irlanda, das comunidades que nos escutam, aqui em Dublin, mas também no interior, mas também pessoas no Brasil, né? Alguns familiares dos membros de nossa comunidade, eu vejo que sempre tem alguns que nos acompanham também do Brasil, ou mesmo das nossas comunidades, onde já tivemos a ocasião de pastorear, como Oricuri, Catolé, em Natal, a cidade de onde vi, Caiçara do Norte, ou mesmo João Pessoa, Recife, enfim, você pode ir colocando aonde essa palavra está chegando. Amém? Então vamos iniciar agora a nossa proclamação da palavra. Vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos proclamar o Evangelho do dia. Se trata do Evangelho de São João, capítulo 14, versos de 1 a 6. Evangelho de São João, 14, de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta passagem da Sagrada Escritura que nós acabamos de ouvir é uma das mais profundas do Evangelho de São João. Nós sabemos que São João é comparado a uma águia. Aqui na Irlanda é comum nós irmos nas igrejas e o ambão de onde se proclama a palavra, ter a forma de águia. O que isso nos recorda? Sobretudo o Evangelho de São João. Os 4 evangelistas são comparados àquelas 4 figuras das visões proféticas, que também aparecem no livro do Apocalipse. O anjo, o touro, o leão e a águia. O anjo é associado à figura de Mateus, o touro ao Evangelho de Marcos, ou melhor, ao Evangelho de Lucas. O leão é associado a Marcos e João é associado à figura da águia. E por que a águia? Porque a águia é, segundo a tradição, aquele animal que poderia olhar direto para o sol, direto para a luz do sol. Então, é uma visão profunda e direta. Ou, segundo alguns, é aquela águia, aquela ave que vê longe, que vê distante. E, de fato, o Evangelho de João, olhando para Jesus, nos faz ver Jesus na eternidade. E o texto de hoje, o texto que nós proclamamos, é uma dessas visões profundas, é um desses apresentações de maior alcance sobre quem é Jesus. Só para situar essas palavras do Senhor, essas palavras foram ditas após a última ceia. Segundo o Evangelho de João, Jesus, na última ceia, ele faz 3 grandes discursos. O primeiro discurso é este, chamado discurso da consolação. No capítulo 15, tem o discurso a parábola da videira. E por fim, no capítulo 16, uma palavra de encorajamento. Pois bem, essas palavras de Jesus constituem parte do seu grande discurso de consolação. Jesus faz uma exposição que tem por objetivo consolar os seus discípulos. Eu penso que, mais do que nunca, essas palavras são oportunas para os nossos dias e especialmente para este momento. As pessoas precisam de uma palavra de consolação. Há pouco eu via no Face, eu gosto de acompanhar o Face não por curiosidade, mas para ter uma ideia de como se encontram os fiéis.
e, sobretudo, para dar conteúdo à minha oração. E vi que uma jovem que frequentava aqui a nossa comunidade perdeu a sua avó. Melhor, a sua avó fez a Páscoa definitiva. E ela falava da dor, eu manifestei os meus sentimentos. Há pouco eu via também que na antiga paróquia onde trabalhei, Catolé do Rocha, 3 jovens foram assassinados. Não morreram de coronavírus, morreram de um vírus ainda pior, muito mais letal, que é a violência, que são as drogas. As pessoas se espantam porque o brasileiro não teme tanto o coronavírus, porque viver num contexto de violência, como muitos brasileiros vivem, o coronavírus é, infelizmente, um mal menor, se comparado com a violência que vem matando tantas pessoas. Então, eu estou citando esses fatos apenas para mostrar o quanto precisamos de consolação. Quantas pessoas temos rezado durante esses dias por seus entes queridos que fizeram sua Páscoa? Pois bem, quantas pessoas têm nos pedido oração? Jesus faz um discurso de consolação. E Jesus, neste discurso do capítulo 14, ele nos dá 4 motivos. Jesus apresenta 5 consolações. Olha que coisa maravilhosa. Neste evangelho, nesta perícope, Jesus ele apresenta 5 doutrinas, 5 ensinamentos que devem ser as razões pelas quais os nossos corações devem ficar tranquilos e em paz e encontrar consolação. A palavra consolador, paráclito, quer dizer um ajudador, um auxílio. Pois bem, o Senhor nos dá 5 doutrinas que certamente irão nos auxiliar. A primeira doutrina, a primeira consolação, a gente vê no capítulo 14, versos 3, onde Jesus diz: vos levarei comigo. A primeira consolação é a certeza de que um dia estaremos sempre com Ele. Alguém me perguntava se essa pandemia não vai passar. É óbvio que vai passar. A única coisa que não irá passar, irmãos, é quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Essa é a única realidade definitiva. O nosso estar para sempre com Jesus. Essa é uma grande consolação. Depois Jesus nos dá uma outra consolação. No capítulo 14, versos 2, ele diz que nós faremos obras maiores do que a que ele fez. Ou seja, ele nos promete um poder. O poder que vem da nossa comunhão com ele. Ou seja, ele está falando do tempo que vivemos. Uma grande consolação para nós é a vida na igreja, é a vida no poder do nome de Jesus. A terceira consolação vem no capítulo 14, versos 16. Ele diz: o Pai enviará o Paráclito em meu nome. Ou seja, a terceira consolação é a promessa do Espírito Santo. A quarta consolação que Jesus nos dá, no capítulo 14, verso 18, é quando Jesus diz: não vos deixarei órfãos. É essa promessa do Senhor de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Eu lembro sempre daquela palavra do Papa Bento: quem crê nunca está só. Que grande consolação. E por fim, Jesus nos dá uma palavra maravilhosa. É a quinta e última consolação que ele nos dá, que é no versículo 18. Vamos verificar só aqui exatamente o versículo que o Senhor nos diz essa palavra.
o Senhor nos dá essa última consolação. Ele nos diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O versículo 27, a última consolação. Deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Jesus promete uma paz que não é a ausência de problemas, que não é a ausência de percalços, que não é a ausência de dificuldades, mas é uma paz que vem da sua presença. Uma paz que não é ausência, mas que é uma presença. Amados, porém é verdade que, embora neste capítulo Jesus apresente 5 consolações, na perícope de hoje, nós devemos nos aprofundar apenas na primeira delas. Ou seja, cada uma delas é de uma riqueza tremenda. Porém, a perícope de hoje apresenta a primeira. Então vamos meditar. Eu apenas dei uma visão geral sobre este capítulo, como um capítulo de consolação, e vamos nos deter na primeira das consolações do Senhor. Muito bem. Primeiro Jesus diz assim: não se perturbe o vosso coração. Esse versículo da Bíblia me é especialmente caro, porque recorda uma página da minha juventude. No ano de 1994, eu era noviço, em Bom Conselho, e muito jovem. O nosso mestre era muito silencioso. Estava se aproximando o dia da nossa profissão, e eu perguntei a ele: ô Frei, a gente vai ou eu vou ou não vou professar? E ele disse assim: leia João 14:1. E eu nunca esqueci. João 14:1. Não se perturbe o vosso coração. Eu lhe pergunto: você está perturbado? O que é que te angustia? O que é que te causa medo? O que é que te causa angústia? Jesus está dizendo essa palavra aos seus discípulos. Diante da eminência de sua partida para a glória, para junto do Pai, ele já tinha dito que veio do Pai e voltava para o Pai. Diante dessa perspectiva em que ele iria partir, diante dessa perspectiva, os discípulos ficaram perturbados, angustiados, com medo. Jesus diz essa palavra: não se perturbe o vosso coração. Ele nos faz uma exortação: não nos deixemos perturbar pela sua ausência. E ele faz uma segunda exortação: crede em Deus, crede também em mim. Amados, essa palavra de Jesus é extremamente importante. Por quê? Porque aqui nós conseguimos vislumbrar o modo como Jesus se vê, a sua verdade e a sua realidade. Veja, ele diz 2 coisas: creiam em Deus. Quem conhece as Escrituras, o Novo Testamento, sabe que Deus, nas palavras de Jesus, na boca de Jesus, quer dizer o Pai. A expressão Deus é utilizada nos Evangelhos para falar do Pai. É verdade que Jesus não usa esse termo falando de si mesmo. Sempre que se diz Deus no Novo Testamento, se está falando de Deus Pai, da pessoa do Pai. É quase que uma expressão técnica para falar do Pai. Mas é verdade que Jesus se compreendia como Deus, porque, veja, ele se colocou no igual patamar ao Pai. Ele diz: creia no Pai, creia também em mim. E essas são as 2 colunas para que alguém fique de pé em meio às vicissitudes, em meio às maiores tragédias. Eu imagino a tragédia que foi a ausência de Jesus para aqueles discípulos. Eles sentiam o gozo e o prazer
de estar na presença do Senhor. Eles desfrutaram da maravilhosa presença do Salvador. Eles puderam ver a face de Jesus, tocar nas suas mãos, ver os seus sinais. E quanto prazer e quanto contentamento trazia aquela presença maravilhosa. Imaginemos, nós podemos ter uma ideia disso, porque pessoas que nos são caras, um pai, uma mãe, um filho, que nos traziam também contentamento, na sua ausência, o desorientamento que isso causou nas nossas vidas. Imagine se a ausência é a ausência do Mestre, de Jesus. O desorientamento que isso produziu na vida daqueles homens, daqueles discípulos que viram Jesus face a face. E Jesus diz para eles: duas coisas são fundamentais. Creiam em Deus, creiam em mim. Aqui a doutrina da Trindade, e neste capítulo especialmente, está perpassando este capítulo, porque Jesus se coloca em igual relação com Deus Pai, ou seja, como Deus. Quando as pessoas dizem que Jesus não se via como Deus, eu digo, essas pessoas têm que ler o Evangelho, porque não teria sentido Jesus dizer: creiam em Deus e creiam em mim, em igual modo, se ele não fosse Deus, se ele não fosse o Filho de Deus. Nós não devemos sempre recordar que nós cremos que só existe um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, uma só natureza, numa relação trinitária. E aqui Jesus esboça essa realidade. Creiam no Pai, creio também em mim. E ele também nos promete o Paráclito, um outro Consolador. Ele é um Consolador, mas ele é um outro. Jesus não falou do Espírito Santo como força. Eu tive uma discussão assim. Eu me encontrei agora nas férias com 2 testemunhos de Jeová que partiram na minha porta e eles disseram, eu conheço a doutrina deles, e eles disseram uma força. Eu digo, bom, Jesus não falou do Espírito Santo como força. Ele usou para o Espírito Santo um termo pessoal. Eu vos enviarei um outro Paráclito. Ele é um Paráclito, ele é um Consolador, mas virá um outro Paráclito, o Espírito Santo. Então, eu diria que aqueles estudantes da Bíblia que chegam nas nossas casas para nos dar aula de Bíblia, eles é que deveriam estudar, porque eles estão lendo a Bíblia. Olha, eu estou com a Bíblia aqui, eu acho que eles estão lendo a Bíblia assim, de cabeça para baixo, não é? Porque está claro, aqui Jesus fala de si mesmo como Deus. Eu e o Pai. Crê em Deus, crê também em mim. Essas são as duas colunas para a vida cristã, sobretudo em tempos de crise. Qual o segredo? Duas coisas: confia em Deus, confia em Jesus. E depois ele nos dá a grande consolação. Jesus nos dá essa consolação maravilhosa. Ele diz assim: na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu me for e tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo. Amados, essa promessa de Jesus é maravilhosa. Como sacerdote, como ministro do Evangelho, eu tenho estado na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, em momentos de dor, em momentos de perda, sobretudo quando uma pessoa querida, amada, se vai, as famílias nos chamam. E eu sei que as pessoas precisam de uma consolação, de uma palavra de consolação. E eu vejo que muitas pessoas tentam se consolar a elas mesmas, e outras pretendem oferecer consolação. E eu, na minha experiência pastoral, vejo que muitas pessoas se consolam com palavras tolas. Eu lembro que muitas vezes, em muitos velórios,
ouvi as pessoas tentarem consolar aquele que se foi. Quem se foi não precisa de consolação. E as pessoas dizem assim: ah, fulano, você vai estar sempre no meu coração. Irmãos, eu digo com muita sinceridade, o que me consola diante da perspectiva da morte não é que eu estarei vivo na memória daqueles que me amam ou no coração daqueles que me amam. Sabe por quê? Porque essa é uma consolação que não consola muito, porque aquele coração um dia vai parar de bater. Aquele coração um dia vai parar de palpitar, como o meu também, como aquele que se foi parou. A verdadeira consolação é esta que nos deu Jesus. Jesus nos diz: voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você é cristão? Você aprendeu a fé cristã? Você sabe onde Jesus está? No credo nós dizemos: ele está sentado à direita do Pai. E ele aqui está me dizendo: onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor nos dá uma consolação, e essa sim é consolação. O que aquieta o meu coração, o que deveria aquietar o coração de qualquer irmão, não é a perspectiva de se imortalizar na memória das pessoas, porque essas memórias também desaparecerão. Passamos por tantos túmulos com nomes que não significam nada para nós mais em nossos dias. Aqueles que ergueram aqueles túmulos já desapareceram igualmente. Mas essa palavra do Senhor, ela é fiel. A perspectiva, amados, de que um dia também nós iremos para junto de Jesus. E Ele que está sentado à direita do Pai nos acolherá. Eu lembro sempre daquela passagem, a passagem de Tessalonicenses 4,17. E eu gostaria de lê-la aqui. A carta aos Tessalonicenses 4,17. É uma palavra que me encanta por demais. 4,17. E em seguida nós, os vivos, que estivermos lá, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, olha que palavra maravilhosa, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a consolação. O Senhor nos deu uma promessa, um consolo maravilhoso, a certeza de que um dia, nós que estamos com Ele, Ele que está conosco, um dia nós estaremos para sempre com Ele. Ali onde não há dor, não há mais sofrimento, não há mais angústia, não há dor no corpo, nem angústia na alma. Essa é a nossa consolação, a promessa da imortalidade junto com aquele que vive e reina para sempre junto do Pai. Esse é o horizonte que Jesus apresentou diante de nós, e é isso que deve nos consolar. Neste mundo nós temos tenda, a nossa morada definitiva. E Jesus fala aqui de moradas. Eu vou preparar um lugar, Ele preparou um lugar para nós. Na mansão celestial, Ele diz: eu vou para o Pai, e quando eu tiver ido, voltarei e vos levarei comigo. Olha, irmãos, eu sei que muitos de nós, eu também, tenho pessoas que amei e amo profundamente, que gostaria que estivessem comigo. Há um poeta que diz: se pudesse, eu diria à pessoa amada, não morra nunca, fica sempre comigo. Quantas pessoas nós temos que gostaríamos que estivessem conosco? Nós gostaríamos de dizer: fique para sempre comigo.
O fato é que nós não podemos dizer isso para estas pessoas. Muitas delas não estão mais conosco. Eu poderia pensar aqui no meu pai, no meu avô, na minha avó, no meu irmão. Eu poderia pensar neles e dizer: fica comigo, eu vos amo. A presença de vocês me faz tão bem. Me causa consolo, alegria, paz. Mas eu não posso dizer isso. Mas eu estou ouvindo daquele que fez o céu e a terra. Eu estou ouvindo as palavras daquele que me tirou do nada, que está me prometendo: eu vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que doutrina maravilhosa! A casa do Pai aqui é a doutrina das mansões celestiais. Esse é um ensinamento profundo que Jesus está nos dando, e uma consolação profunda, e feliz de quem coloca a sua consolação nesta palavra. Não nas consolações humanas de que o mundo vai nos esquecer. Isso não tenhamos dúvida. A fama de uma pessoa dura pouco. O nosso nome vai ser esquecido. Não somos realistas, sejamos realistas. A nossa esperança não é essa. A nossa consolação é profunda. É a consolação de que o Senhor nos levará para junto dele. E como disse o livro, eu quero voltar de novo ao texto de Tessalonicenses 4:17, porque tem algo aqui que nos ajuda. Estaremos para sempre com ele. Veja o que aqui diz o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17 a 18. Eu gostaria de ler um outro versículo que penso que seja oportuno. O versículo 13, onde São Paulo diz assim: irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros que não têm esperança. A nossa esperança, irmãos, é que estaremos para sempre com o Senhor. Mas aqui ainda tem uma outra sutileza que eu gostaria de apresentar antes de encerrar esta meditação. Qual é a sutileza desta passagem do Evangelho? É que Jesus diz assim: na casa do Pai há muitas moradas. Então nós sabemos que na Escritura a expressão casa do Pai, a casa de Deus, Domus Dei, a doutrina do Domus Dei, da casa de Deus, é a igreja. Domus Dei é a igreja. Como é que eu sei disso? Porque se eu vou em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9, a palavra diz assim: nós somos cooperadores de Deus, e vós sois seara de Deus, o edifício de Deus, segundo a graça de Deus, que Deus me deu, como um bom arquiteto, lancei o fundamento. Ou seja, São Paulo está comparando a casa de Deus com a igreja, com a casa de Deus, Domus Dei, o lugar onde Deus está. O lugar onde Deus está. E essa doutrina também é muito interessante, ou seja, eu estou explicando, na casa do Pai há muitas moradas, com dois significados. O primeiro e mais evidente é a mansão celestial, mas o segundo também igualmente evidente é a doutrina de que a igreja é a casa de Deus. Muitas moradas significa também os muitos membros da igreja na terra, onde Cristo também está. Ou seja, aquela doutrina que nós já ouvimos do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome,
eu estarei presente. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa essa doutrina do Senhor. Eu penso que própria para os dias que nós estamos vivendo. Porque se a casa de Deus é a igreja, é preciso dizer também que ninguém pode fechar a igreja. Ah, Frei, mas a matriz da minha cidade está fechada. Tá não, irmão. Tá não. Se você se reunir com seus irmãos, você como membro de Cristo se reunir e rezar, Deus está ali. A minha irmã estava dizendo que elas, junto com minha mãe, com meus sobrinhos, se reuniram para rezar o terço. Bom, ali está a igreja de Deus não está fechada. Ninguém pode fechar a igreja de Deus. A igreja de Deus está aberta. Ninguém pode fechar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali presente. É a doutrina de que onde estão os membros da igreja, Deus está ali. Essa palavra ela é muito importante. Onde estão os membros da igreja, o Senhor está ali presente. Essa é a grande doutrina aqui esboçada. Nós poderíamos também ainda falar sobre o versículo central dessa perícope. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós não temos tempo suficiente. Iremos dizer só uma única palavra. Irmãos, só existe um caminho para Deus. Esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. O homem está neste mundo e nós estamos fazendo uma peregrinação. O nosso destino é Deus. De Deus viemos, para Deus voltamos. Mas é importante que nós que viemos de Deus, que viemos da vontade de Deus, do querer de Deus, caminhemos para Deus pelo caminho que o próprio Deus estabeleceu. Cristo Jesus. Ele é a via. Não é à toa que nesse mesmo evangelho Jesus disse: eu sou a porta. Triste de quem tenta ir para Deus, para a mansão celestial, por outro caminho que não seja Cristo. O pior de tudo e mais doloroso é aqueles que abandonam esse caminho, que deixam este caminho e procuram outras vias, outras veredas. Deixa o cristianismo atrás do espiritismo, deixa o cristianismo atrás de outras doutrinas, de religiões afro, coisa parecida. Abandonam o caminho para Deus, o único caminho que pode nos levar a Deus, para pular a cerca, como diz Jesus. Esse é o caminho que vai nos levar de volta para o lar, vai nos levar de volta para Deus, para o nosso Senhor. Que nós tenhamos nessas palavras grande consolação. Eu encerrarei agora o programa e espero sinceramente que você seja consolado por essa palavra do Senhor. No meu coração, na minha alma, sinto um grande prazer, um grande gozo, quando imagino que um dia estarei para sempre com meu Salvador e o verei face a face. Há uma palavra de São Paulo que sempre me encantou: agora vejo por um espelho, mas virá o dia em que o verei face a face, em que estarei para sempre com Ele. Como naquela música que diz: então subiremos, com Cristo estaremos, para todo sempre. Aleluia. Irmãos, tudo é passageiro nesse mundo. As glórias passam, a fama passa, o poder, a força da juventude. Mas essa promessa é fiel. Que essa palavra encha o nosso coração de esperança. Que essa palavra enche o nosso coração de gozo. Que cada um de nós possa imaginar: estaremos para sempre com Ele. Agora você está com Jesus. Ou melhor, agora Jesus está contigo.
Essa é uma doutrina também aqui presente, a presença de Cristo em nosso coração. Mas grande será a consolação quando estivermos com o nosso Salvador. Olha para Jesus, irmãos. Olha para Ele e diz: obrigado, Senhor, por essa consolação. Há pessoas precisando de consolação. Mães que perderam filhos, filhos que perderam pais, netos que perderam avós. Temos rezado por muitos irmãos aqui da comunidade. Rezamos pela família igualmente do nosso irmão Léo, cujo um dos membros foi levado para a presença do Senhor. Tantas pessoas. E queria apresentar essa como a única consolação. Estaremos para sempre com Ele. Eu irei dar agora a bênção e rezemos. Eu queria rezar um pouco diferente hoje. Queria rezar um Pai Nosso por todas as pessoas que estão precisando de consolação da parte de Deus. Que o Senhor possa vir em seu auxílio e dar a elas o que elas precisam. Essa promessa. Rezemos juntos, e se você quiser colocar o nome de alguém que precisa de consolação da parte do Senhor, você pode colocar esse nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos receber agora esta bênção e você pode dizer amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Ó Deus, de Pai de toda consolação, afugentai dos corações desses teus filhos todas as trevas do desespero, do medo e da angústia, todas as falsas consolações, toda e qualquer consolação que não seja o teu Filho crucificado e ressuscitado, toda consolação que não seja o seu lado aberto. Pai, afugenta dos corações desses irmãos o medo e o desespero, porque esses irmãos estão sendo assombrados pelas perspectivas terríveis, mas nós queremos que seja o lado aberto do teu Filho a consolação destes irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado para você. Se você puder compartilhar essa live, para que, quem sabe, essa palavra de Deus possa consolar alguém que esteja triste, abatido, chorando, desesperado, para que o Senhor mesmo, com a sua palavra, enxugue as lágrimas deste irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.